Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanários Rubro-Negra, que bom tê-los aqui conosco. Estamos aqui mais uma vez iniciando esse trabalho, nesse ano de 2023, onde nós vamos trazer semanalmente notícias do nosso Mengão, vamos falar sobre os jogos, fazer lives comentando pós-jogo. Então nós contamos sempre com a participação de vocês, seja interagindo conosco nas lives, seja seguindo a nossa conta aqui, nosso canal, compartilhando com seus amigos, curtindo nossos vídeos, que isso ajuda demais a possibilidade de a gente continuar fazendo esses materiais, trazendo conteúdo e informações do mais querido para você. Legal? Então vamos rapidamente as informações aí mais importantes dessa semana que se iniciou. Um feliz 2023 a todo mundo, a todos os rubro-negros, mais de 40 milhões aí de rubro-negros nós temos parado pelo Brasil e pelo mundo. E esse ano a expectativa nossa está, como sempre, muito alta, muito otimista. Vamos às principais notícias desse início, dessa primeira semana que iniciou agora uma nova fase de treinamento e uma nova temporada para o Flamengo, ok? Então vamos lá. Oficialmente, o Vitor Pereira foi apresentado ontem lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu. Foi feita a coletiva tão esperada por muitos jornalistas e muitos cronistas esportivos. O pessoal ainda está muito doído com essa saída dele para o Corinthians, dizendo que ia embora, mas acabou ficando indo para o Flamengo. Não vou entrar nesse mérito, eu quero que cada um que sofra aí o que tiver que sofrer, que chore, tiver que chorar, reclame o que tiver que reclamar. Eu estou literalmente cagando para a opinião da imprensa bairrista ou dos torcedores do outro time, que nunca estão nem aí para o Flamengo, querem sempre ver o mal do nosso Mengão, então não estou nem aí para os seus problemas, ok? Então, dito isso, ontem oficialmente Vitor Pereira foi apresentado. Ele falou um pouco sobre esse ponto polêmico da sua suposta saída que deixaria o Brasil para cuidar da família, mas acabou recebendo a proposta do Flamengo, e ele mesmo disse nessa entrevista que seria louco de não ao menos considerar a proposta que estava recebendo, motivo pela qual ele mudou os planos, algo que qualquer uma pessoa, não sejamos hipócritas, faríamos, qualquer pessoa faria numa questão de, mesmo tomado uma decisão, poderia voltar atrás com essa decisão ao receber uma proposta de trabalho mais interessante, mais, melhor remunerada, e que seja profissionalmente com mais oportunidades, com mais estrutura para você trabalhar. Então, não vou entrar nesse mérito. Dentre as coisas que ele falou, além dessa questão de que hoje o Flamengo realmente oferece uma estrutura que ele pode trabalhar e buscar os títulos que ele almeja, nós temos esse ano pelo menos aí 7 competições, 7 taças em disputa. E ele se interessou por esse projeto, além do elenco que o Flamengo já detém, fora as contratações que nós vamos falar rapidamente aqui. Então, esses foram os motivos que fizeram com que o Vitor Pereira conversasse novamente com a sua família e voltasse atrás com a sua decisão. Ok? Falando mais propriamente da apresentação dele, dentre as coisas que ele destacou, ele já admitiu que nesse início, considerando que nós teremos aí muitas competições, muitas disputas importantes, como primeiramente a Supercopa com o Palmeiras, depois o Mundial e depois a Recopa Sul-Americana. O tempo é muito curto de trabalho, mas ele disse que vai tentar manter o bom trabalho que já foi feito pelo Dorival, um trabalho que culminou aí no campeonato, na Copa do Brasil e na Libertadores, então não é porque ele mexer tanto nesse início, mas que ainda assim, pela experiência que ele tem, ele já vai num tempo menor do que talvez outros profissionais teriam que ter, já implementar algumas de suas ideias, alguns de seus desejos para a formação de como vai jogar essa equipe do Flamengo, tá? E também ele admitiu que o Campeonato Carioca, que nesse momento não é prioridade, pelo menos para nós torcedores não é uma prioridade, ele vai utilizar os jogadores que considerados titulares, os principais jogadores, e algumas dessas 5 partidas que antecedem a final contra o Palmeiras no dia 28, já justamente para dar rodagem a esses jogadores, para poder dar ritmo a eles, para que eles não cheguem numa disputa contra o Palmeiras no dia 28, que é a Supercopa, ainda sem local definido, e principalmente no Mundial, sem esse ritmo de jogo, sem esse teste, vamos dizer assim, para valer numa partida oficial, que às vezes o treino não é suficiente para fazer as análises, a verificação, a implementação das ideias do trabalho em campo. Tá bom? Então ele já admitiu essas duas questões que ele pretende, junto com a comissão técnica, já estabelecer para esses próximos jogos. O Gerson também, que foi anunciado como uma contratação tão esperada, o nosso querido Coringa está de volta aí,
ao Mengão, vai cair como uma luva, alguém vai ter que rodar para que ele possa jogar, mas isso aí é problema agora do Vitor Pereira e sua comissão técnica. Foi determinado que a apresentação oficial do Gerson aconteça amanhã, dia 5 de janeiro, lá no mesmo local que foi apresentado o Vitor Pereira. Então vocês provavelmente vão poder acompanhar via Flá TV, alguns canais esportivos devem cobrir, fazer a cobertura dessa apresentação oficial do Gerson, ok? Falando ainda em mercado da bola, é sabido aí que o Flamengo agora está ainda atrás de alguns nomes para completar o elenco. O mais falado deles é o do goleiro Rossi, que estava no Boca Juniors, que já está palavrado com o Flamengo. O Flamengo deve viajar nos próximos dias, né? Os diretores do Flamengo, os gerentes de futebol aí, devem viajar nos próximos dias para tentar finalizar esse acerto junto ao Boca Juniors, considerando que o goleiro tem contrato até o meio do ano. Então hoje ele já pode assinar, mas o Boca Juniors provavelmente vai requerer um valor para poder liberar de imediato o goleiro. Ok? Da mesma forma, estaria saindo agora o nosso goleiro vindo da base, o Hugo Neneca, que infelizmente passou por todos esses tumultos, todas essas dificuldades e acabou não vingando, não se firmando como a gente tinha expectativa com ele. Infelizmente aconteceu isso no caminho dele. Então eu acho que eu vejo com bons olhos uma saída para que ele tenha experiência em outro lugar, respire outros ares, recomece, né, sem aquela pressão interna, pressão dos torcedores que já pegam no pé dele, em outro clube. E parece que o próprio clube japonês, que já havia tentado contratar, o Flamengo rejeitou, veio com uma nova proposta para que dessa vez assim, seduza os dirigentes do Flamengo para liberar o goleiro, ok? Então é um goleiro chegando, consequentemente outro saindo, até aí é uma reposição muito interessante para o Flamengo, independentemente dos valores envolvidos. E eu acho que a torcida e os próprios jogadores, a própria comissão técnica vê com bons olhos essa chegada / saída. Ok? Ainda no mercado da bola, está se falando também do jogador Juan Quintero, o meia colombiano que jogava pelo River Plate recentemente. Já existe aí uma declaração que ele deu, uma televisão, a um canal, né, colombiano, não sei exatamente qual é o canal, que ele ficaria encantado com a possibilidade de jogar no Flamengo. Essa declaração dele movimentou aí os bastidores do Flamengo e também os torcedores nas redes sociais. E aí nessa mesma viagem de Brás, Bruno Espina e companhia, eles devem estar já com o aval do Vitor Pereira, que recentemente aprovou essa contratação, devem estar fazendo agora, oficialmente, agora sim, segundo o jornalista René Casagrande, que o Flamengo vai de fato oficialmente iniciar as conversas tratativas para tentar trazer o armador colombiano, que cairia como uma luva no time do Flamengo, apesar deles vir com esse status de ser o reserva imediato para Arrascaeta ou Everton Ribeiro. É um jogador que teve muitos problemas físicos, de lesões nessa última temporada, está talvez um pouco acima do peso, é o que dizem alguns especialistas, pessoas que acompanharam aí esse campeonato argentino, mas que tecnicamente eu acho que é indiscutível, né? Um jogador canhoto, bate falta, cobra escanteio, arma muito bem a jogada. Teve um amistoso recente aí, que se via que ele estava realmente mais gordinho, entre, se eu não me engano, River Plate e Colo-Colo. River Plate ganhou 3 ou 4-0 e 3 gols foram ele que deu o passe pro gol, né? Então assim, de bobo ele não tem nada. Então eu gostaria muito que o Flamengo concluísse essa contratação. Claro que vai requerer um tempo para ele se adaptar, para ele entrar em forma, mas graças a Deus nós temos aí o retorno do nosso preparador físico, Mário Monteiro, né, se eu não me engano, que era da equipe do Jorge Jesus, e era um ano que, 2019, que o Flamengo voou. Isso é uma das coisas que mais marcou, na minha opinião, aquele time. Fisicamente era um time que aguentava bem, assim, o tempo inteiro em cima dos adversários, pressionando, criando chances. E não tinha rodízio naquela época, né? O Jorge Jesus mantinha um elenco praticamente que ele considerava titular, jogando praticamente todos os jogos. Ele dizia que só tirava quando realmente havia um risco de lesão ou quando o cara já estava machucado, né? Desculpa, só para finalizar, então o Flamengo irá abrir essas negociações oficialmente para tentar trazer o jogador Juan Quintero, tá? E você, qual a sua opinião sobre essa contratação, essa vinda do Juan Quintero para o Flamengo? Depois deixa nos nossos comentários, ok? Falando ainda um pouco sobre elenco, né, como eu estava dizendo, retornou oficialmente agora Pedro e Everton Ribeiro, dois jogadores que estavam com o grupo da seleção brasileira.
Então, com isso, o grupo do Flamengo está completo à disposição do Vitor Pereira para trabalhar os jogadores, para fazer a preparação física, à exceção do Daniel Cabral, né, o que se machucou seriamente ano passado, e propriamente do Bruno Henrique, que ainda não está 100% para voltar aos gramados, né, a lesão dele foi muito séria. Então, com a exceção desses dois jogadores, todos estão à disposição de Vitor Pereira e sua comissão técnica, inclusive Rodrigo Caio, que praticamente não jogou na temporada passada, mas que é um jogador que tecnicamente agrada os torcedores do Flamengo, já mostrou seu potencial, sua capacidade, e que pelo menos o que se ouve, o que se leu, o que eu li a respeito foi que eles têm se destacado nos treinamentos, têm deixado feliz a equipe de preparação, né, preparação física, com a sua participação nos treinos, e que é visto com bons olhos o seu retorno. E aí a sua opinião, torcedor, também com relação a isso. Então, galera, essas foram as informações, apenas para finalizar. O Vitor Pereira declarou o que já era esperado por nós, né, que o foco do Flamengo nesse início de temporada já vai ser, obviamente, a disputa contra o Palmeiras na Supercopa, né? Flamengo como campeão da Copa do Brasil, Palmeiras como campeão brasileiro, vão se enfrentar. E como eu já havia dito, hoje o Palmeiras é o principal adversário do Flamengo, à exceção de pequenos surtos que tem assim dos Atléticos Paranaense e Mineiro, que ganharam algumas coisinhas, beliscaram algumas coisas. Flamengo e Palmeiras são as duas equipes que estão levando tudo desde 2019, 2018 para cá. Então tem rivalizado bastante, é uma partida muito importante, não só porque vale uma taça, mas pela rivalidade que se estabeleceu entre os dois nesses últimos anos. E obviamente é o primeiro grande desafio do Flamengo na temporada, para o próprio Vitor Pereira e para a equipe dele, e a primeira taça que vai estar em jogo. Logo, obviamente o foco dele nesse início. Para isso, como eu disse, ele deve testar, utilizar já alguns jogadores considerados titulares principais no Campeonato Carioca, dentre essas 5 partidas que vão anteceder essa disputa dessa final, né, no dia 28. Ainda não há local definido para acontecer. Dizem que Salvador, Recife e própria Brasília, que já foi palco 2 vezes dessa decisão, são as cidades que disputam aí pela a possibilidade de sediar essa Supercopa, essa final, tá bom? Fazendo uma pequena retrospectiva, o Flamengo no primeiro ano de 2020 ganhou de 3-0 o Atlético Paranaense, aqui em Brasília. Nós estávamos lá no estádio, inclusive, ainda sob a batuta de Jorge Jesus, foi realmente sem nenhuma chance do Atlético Paranaense. No ano seguinte, o Flamengo disputou como campeão brasileiro, Palmeiras como campeão da Copa do Brasil. Aqui em Brasília também, o jogo finalizado em 2-2, foi para os pênaltis e o Flamengo levou a melhor sobre o Palmeiras, sendo bicampeão naquela ocasião. E mais recente, agora em 2022, também com resultado de 2-2, se eu não me engano, aconteceu na Arena Pantanal. O Flamengo levou a pior, né? E o Atlético Mineiro sagrou-se campeão ao vencer o Flamengo nas penalidades incríveis, onde houve várias possibilidades do Flamengo finalizar aquela disputa, mas não aconteceu. O Atlético acabou saindo campeão e, convenhamos, até merecidamente, considerando que ele havia sido o campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Na minha opinião, até isso deveria já ser considerado como direto o campeão da Supercopa, já, né? Na minha opinião, seria justo a pessoa já levar essa taça, uma vez que levou os 2 campeonatos. Mas isso é outra discussão. Então agora, mais uma vez, Flamengo e Palmeiras se enfrentam. Dessa vez o Palmeiras como campeão brasileiro e o Flamengo como campeão representante, né? Como campeão da Copa do Brasil. Essas foram as informações que a gente trouxe aqui para vocês. Conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai tentar trazer mais essas notícias para vocês. Desejamos a todos uma excelente semana. Saudações rubro-negras, um abraço e até a próxima. Valeu, galera!